Fé em Deus que a maratona de A Torre Negra termina ainda esse ano. Fé em Deus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós nos embrenhamos pelos segredos sujos de French Landing, enquanto a gente se prepara para investigar uma série de desaparecimentos de criança e damos de cara com o Rei Rubro. Hoje eu tô de volta com um projeto de leitura de A Torre Negra. Eu sei que passei um bom tempo sem soltar vídeo novo sobre a saga, principalmente porque eu tava lá muito alucinado fazendo aquela maratona de Hellraiser, mas hoje eu tô de volta para falar justamente desse toletão aqui, que é A Casa Negra. E não só isso, mas eu também vou comentar um pouquinho sobre o conto Tudo é Eventual, que está presente no livro Tudo é Eventual. Mas antes da gente entrar na caçada contra o pescador, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Vocês devem se lembrar, mas há uns meses atrás eu fiz uma review sobre O Talismã, um livro que foi publicado em 1984 e foi escrito em coautoria pelo Stephen King e pelo Peter Straub. E eu sei que eu deixei muita gente chateada, mas eu não gostei muito desse livro. Eu entendo que ele é um queridinho pelos fãs do Stephen King e também é uma peça muito importante para a gente entender toda a jornada para a Torre Negra. Só que eu tinha ficado muito incomodado com a quantidade de homofobia naquele livro e, sinceramente, eu tinha achado meio chato. Pois bem, em 2001, essa dupla, o King e o Straub, se reuniram novamente para fazer uma espécie de continuação para o Talismã. Black House, ou A Casa Negra como veio para o Brasil, traz de volta o Jack Sawyer, o protagonista daquele livro, só que agora um pouco mais velho. Na trama, a gente é levado para a cidade fictícia de French Landing, no Wisconsin. E, aliás, é importante salientar que essa é uma decisão muito consciente do Peter Straub, que cresceu no Wisconsin, e isso acaba afastando esse livro das narrativas do Stephen King, que geralmente se passam no Maine. A cidade está sendo assombrada pelo pescador, uma figura misteriosa que sequestra e mata várias das crianças locais. E isso tem deixado a polícia em constante estado de alerta, enquanto tenta pegar e impedir esse criminoso de cometer novas atrocidades. O Jack, aquele menino que viajou pelos Estados Unidos e atravessou realidades, agora é um ex-policial brilhante que já resolveu vários casos e que se aposentou relativamente cedo, depois de prender um assassino notório. Porém, quando uma nova criança, o Tyler Marshall, é sequestrada, o Jack decide voltar à ativa para tentar prender o pescador. E com isso, ele acaba se deparando diretamente com o Rei Rubro, que é o grande vilão final de A Torre Negra. E assim, já de cara, eu vou dizer que eu gostei bem mais de A Casa Negra do que de O Talismã, por uma série de motivos. Primeiro que eu gosto muito do clima de investigação policial que é traçado aqui, enquanto a gente é jogado nessa narrativa eletrizante que é cheia de reviravoltas e surpresas. Segundo, que eu acho uma ótima sacada essa ideia de trazer o Jack de volta, só que com alguns problemas para se lembrar do seu próprio passado. Aqui a gente descobre que ele passou anos reprimindo as próprias memórias daqueles eventos que a gente viu em Um Talismã. Então eu acho muito interessante como ele resgata os elementos desse livro sob uma nova ótica. Eu tenho alguns pequenos probleminhas com esse livro e eu já vou entrar nele, mas eu devo dizer que era exatamente o que eu estava precisando para retomar o gás com esse projeto de leitura. Ele é bem instigante, ele tem seus momentos bem assustadores, ao mesmo tempo em que é um livro muito gostoso de se ler. E vale lembrar uma coisa, esse aqui é o penúltimo vídeo do projeto, então é até que uma pausa interessante antes da gente retomar com as aventuras do pistoleiro. Uma coisa que eu tinha falado lá no vídeo sobre o Talismã é como eu tinha sentido que a escrita do Peter Straub e do Stephen King não estava muito alinhada naquele livro. Era quase como se eu estivesse lendo dois livros diferentes que estavam sempre entrando em choque em termos de ritmo e de tom. Em A Casa Negra, eu sinto que esse não é mais um problema. E é curioso porque eu não acho que nenhum dos dois acaba se sobressaindo na escrita.
É um trabalho conjunto muito meticuloso e muito bem editado, onde você consegue reconhecer as particularidades de cada autor. Eu gosto de como as descrições, as cenas de ação e até mesmo os momentos mais corriqueiros têm um quê daquela escrita prosaica do Peter Straub, ao mesmo tempo em que eu sinto que os diálogos são algo que eu totalmente consigo ver o Stephen King sentando na frente da sua máquina de escrever e deixando fluir livremente. Mas para além disso, eu gosto muito de como a Casa Negra, apesar de ser uma sequência de O Talismã, tem sua carga própria e não fica dependendo excessivamente das conexões com o antecessor. Me lembra muito o que o Stephen King acabou fazendo em Doutor Sono, por mais que eu não seja um grande fã daquele livro. Eu acho que as conexões com a saga da Torre Negra também são muito interessantes. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas eu adoro o gancho que é deixado no final e que pode resultar no retorno do Jack Sawyer lá no último volume da saga. Eu também gostei muito da presença do Rei Rubro aqui. Ele é sempre uma figura que está nas sombras, assim como em todos os livros em que ele já apareceu até agora, mas eu sinto que a influência dele é mais forte aqui. Ele é um personagem que realmente é importante na narrativa. Isso tudo porque a gente descobre que o pescador é um agente dessa entidade sombria. Ele é um assassino humano, mas ele tá fazendo tudo aquilo sob as ordens do Rei Rubro, porque ele precisa coletar várias crianças que têm poderes telepáticos e telecinéticos. Isso meio que já foi explicado em alguns volumes anteriores de A Torre Negra, mas o plano do Rei Rubro é justamente pegar várias crianças que têm esse tipo de habilidade e usá-las para destruir os feixes que conectam a Torre Negra. E com isso, ele vai conseguir destruir todos os universos. Ele chama essas crianças de sapadores, e eu não vou mentir que eu estou entendendo muito bem qual que é a dele, mas talvez seja porque eu genuinamente não gosto de personagens cujo único plano é destruir o mundo todo. Isso é uma coisa que simplesmente não faz sentido na minha cabeça. Dito isso, eu gosto de como o Rei Rubro se manifesta. Ele tá sempre agindo nas sombras e sempre manda os capangas para fazerem o trabalho sujo. E isso acaba criando uma aura de mistério ao redor desse personagem. E isso tá me fazendo ficar muito ansioso para ver como é que vai ser a participação dele no volume final da Torre Negra. Eu sinto que o meu único grande incômodo com esse livro é o tamanho dele. Eu acho que ao longo das 700 páginas a gente tem vários momentos que são genuinamente empolgantes e intrigantes, mas ao mesmo tempo, ali no meio, você tem algumas barrigas que incomodam um pouco. Tem um momento lá pela metade do livro onde o corpo de uma das crianças que foi sequestrada pelo pescador é descoberto, e são 150 páginas de puro horror. Ali, o Stephen King e o Peter Straub trabalham muito bem vários temas. Eles exploram a histeria da cidade, o medo das pessoas e até mesmo o papel da mídia em transformar esse tipo de evento em um espetáculo sensacionalista. E eu tô falando disso porque são 150 páginas excelentes. Você nem sente passar, o ritmo é muito bom e você tem uma construção de tensão que é genuinamente arrepiante. Só que logo depois disso a gente volta para focar nos dramas individuais do Jack Sawyer e dos outros personagens, e aí você sente aquela freada brusca no ritmo da narrativa. Tirando isso, eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei de ler nesse projeto de leitura até agora. Ele não faz parte da série principal, vocês sabem, mas eu sinto que ele é um dos que melhor se entrelaça com o conteúdo de A Torre Negra e faz a gente entender alguns dos personagens e das ideias que estão sendo colocadas ali na saga. E para além disso, ele também me fez ficar curioso para reler o Talismã. Eu não vou fazer isso agora, até porque quando eu terminar a leitura de A Torre Negra, eu simplesmente vou dar uma folga dos trabalhos do Stephen King. Mas é o tipo de continuação que só engrandece o livro original. E eu achei isso muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá naquela planilha que eu fiz detalhando qual que ia ser cada vídeo e o que a gente ia ler aqui nesse projeto de leitura, eu disse que ia ler o conto Tudo é Eventual e comentar ele aqui quando fosse fazer o vídeo de A Casa Negra. Pois bem, esse conto está presente na coletânea Tudo é Eventual e é uma narrativa muito ágil e muito tranquila de se ler.
Aqui a gente conhece um rapaz chamado Richard Earnshaw, que tem 19 anos e que também tem uns certos dons mentais, por assim dizer. Isso faz com que ele se torne alvo de uma organização que quer usar aquelas habilidades dele para fins sinistros. E aí a história vai se desenrolando conforme ele vai descobrindo tudo que está acontecendo ao redor dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é um conto e eu não quero dar spoiler, mas eu achei uma narrativa muito boa. O Stephen King constrói muito bem esse personagem e o ritmo é bem legal de se acompanhar. Mas também não é uma história que me marcou muito, não vou mentir. E sobre as conexões com a saga da Torre Negra em si, elas não existem muito por enquanto. Mas eu já peguei alguns spoilers do último volume lá da série principal, e eu sei que esse protagonista, o Richard, retorna. E eu tô curioso para saber qual que vai ser o papel dele, principalmente por conta desses poderes que ele tem. Mas bem, essas são as minhas opiniões sobre a Casa Negra e sobre o conto Tudo é Eventual. Eu achei as duas histórias muito boas e apesar de ter tido pequenos incômodos, eu acho que são narrativas muito intrigantes e que fizeram eu voltar a ficar empolgado com esse projeto de leitura, principalmente depois daquele sonífero que foi Insônia. E vocês, já leram alguma dessas histórias? O que vocês acharam? Deixa aí embaixo pra gente continuar essa discussão nos comentários e se lembrem também que no mês que vem, antes de acabar o ano, eu volto aqui para comentar o último volume de A Torre Negra, que se chama A Torre Negra. E se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado por todo o seu carinho, por toda a sua consideração e, por favor, caso você ainda não tenha feito, dá aquela forcinha. Não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece que gosta de horror para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu confesso que eu tô muito ansioso, mas também um pouco apreensivo com esse sétimo volume de A Torre Negra. Principalmente depois de descobrir que vai ter uma penca de personagem voltando. Na minha cabeça, eu já aceitei que vai ser Stephen King Ultimato, e apesar dessa ser uma ideia bem curiosa, eu espero que não seja só desculpa pra meter trocentos personagens diferentes só pra fazer fanservice. Mas fé no rei, minha gente. Fé no rei.